minha opinião a respeito não só da corrida e de inscrição, como de toda a vida, tá certo? A gente sempre briga pelos nossos direitos, mas a gente cumpre os deveres. Por que não tem? Nós temos a relação dos direitos humanos, tá certo? Os direitos humanos para todo mundo. Mas ninguém fala dos deveres que nós temos que ter. Tanto o que está começando agora, ou que paga, ou que tem a elite, nada disso, ou que está correndo há 30 anos, tem o dever de fazer as coisas conforme está inscrito. Agora, se você não conseguiu fazer uma inscrição, tá certo? Porque você se atrasou ou não chegou a tempo suficiente, não é culpa do organizador, nem disso aí. Ou seja, os deveres nossos são dever de cumprir o que tem que ser feito. Os nossos direitos, uma vez inscritos, sim, aí está tudo certo, está no regulamento, o organizador tem que cumprir o regulamento e assim vamos para frente. Eu acho que isso tudo, a polêmica que teve, na minha opinião, não me perguntaram, vocês estão me perguntando agora, eu acho que a São Silvestre de 100 anos devia ser totalmente diferente do que foi. Mas isso é uma outra história, tá certo? Mas, de qualquer forma... Mas como você acha que deveria ter sido? Bom, eu acho que deveria ter sido uma prova em que, como era antes, inclusive antes da gente entrar, para você fazer parte da elite da São Silvestre, você tinha uma pré-São Silvestre, em que você se inscrevia, tá certo? Infelizmente, naquela época, o Olímpio da Silva Sá, tá certo? Que era o diretor-geral da Gazeta Esportiva, e o Júlio Deodoro, que cumpria ordens dele também, tá certo? Eles eram pessoas que faziam uma prova por ano. Então eles punham um número de papel, você não custava, você não tinha inscrição nenhuma, você não recebia absolutamente nada. Então você se inscrevia e ia lá. Aí as pessoas que ganhavam os 15 ou 20 primeiros colocados podiam se classificar na parte de elite da São Silvestre, que também não tinha separação nenhuma. A única coisa que tem, eles entravam na frente e atrás de você já tinha o cara que estava te empurrando, tá certo? Então, era dessa forma. Eu acho, quer dizer, na minha opinião, a gente devia fazer pré-São Silvestre, tá certo? Mas até no mesmo dia. Tá bom, vai ser a que hora vai ser a largada principal? 8 horas? Perfeitamente. Vamos começar a prova, fazer uma prova às 6 horas da manhã. E, mais do que isso, fazer com que, no final de tudo isso, a primeira São Silvestre foi feita à noite, de madrugada, saindo de tal lugar, saindo do túnel 9 de julho, tá certo? E chegando lá na Gazeta, na Fundação, não na Gazeta, na Casper Libero, né? Na Casper Libero. Tá bom. Essa hora aí, no dia 31, tem o Réveillon, perfeitamente, se faz durante o Réveillon, vai chegar lá, porque você não vai chegar no mesmo lugar, você vai chegar em outro, tá certo? Faz a prova lá também, ou seja, faz um monte de provas aí, dá para fazer um monte de provas, podia fazer a noite inteirinha fazendo provas. E aí você completava todo mundo, e aí sim, uma outra ideia de fazer essa preliminar, tá certo? E quem se inscrevesse vai lá. E outra coisa também, o que faz a Maratona de Nova York? Sorteio. Que é o que provavelmente vai passar a acontecer. Sorteio, faz o sorteio, tá bom, então faz inscrição de todo mundo, aí você faz um sorteio randômico, tá certo? E aí sim, você pega, 1.000 inscrições, 2.000 inscrições para cadeirantes, para pessoas que são convidados, tudo bem, pô. Faz a inscrição, sorteio. Sim. Ô Vasco, então atenção, vamos falar um pouquinho mais de São Silvestre, porque você entrou na São Silvestre como cronometrista e terminou essa sua jornada, que você terminou agora recentemente, 2, 3 anos, né? Foi 83. Você entrou como... 2023, isso. 2023 você terminou e entrou em 85 como cronometrista, isso. Né? E você saiu como diretor da prova ali, não é? O cara que estava ali na linha de frente e muitas vezes recebendo críticas, muitas críticas. Sim. Vocês recebiam ali, sim. Né? Sim. Como é que você lidava com essas críticas, você que viu todo esse processo de evolução da corrida e as críticas quando elas vinham, muitas justas, muitas talvez injustas do ponto de vista da organização, mas como é que era lidar com isso, você como um corredor, lidando com a reclamação de outros corredores? Eu vou responder isso com uma coisinha só. Nós não temos, na São Silvestre ou em qualquer corrida, a gente só não tem um cliente. A gente não é só o cliente que paga,
não é só o corredor, nós temos o cliente corredor, nós temos o cliente que paga, nós temos o cliente que é a cidade e temos o cliente que são os outros todos que não estão correndo. Então, a gente, como organizador, não sei a gente, mas eu, como organizador, eu penso em tudo isso. Como é que eu posso fazer com que o meu cliente, que está pagando tudo isso, tenha um retorno que seja razoável para ele voltar no ano seguinte? Como é que eu posso fazer para satisfazer a maioria dos corredores, tá certo? A grande maioria dos corredores, para que eles tenham o que eles precisam ter, tá certo? Precisam ter. Como é que eu faço para que a cidade não seja impactada de tal forma que nunca mais a cidade queira fazer isso? Porque se a gente tem 50 mil pessoas correndo na São Silvestre, a gente tem 12.950.000 que não estão. Então a gente também tem que pensar nesse povo. Nós temos que pensar na cidade como um todo. Tá bom, então, eu vou fazer uma corrida, agora sem ser a São Silvestre, uma corrida de rua, que eu vou passar em frente a um cemitério, tá certo? Que eu vou passar em frente a um hospital, vou passar em frente a uma igreja. Obviamente, quando a corrida estiver passando, não tem nada disso. Ninguém pode acessar esse tipo de coisa, principalmente os hospitais. Então, a gente pensa em tudo isso também. E aí a gente tem que ver, por exemplo, na São Silvestre especificamente, a gente começou... Podemos falar também já está mais ou menos respondido isso? Podemos começar como a gente entrou? Não, você fica à vontade. Tá. Nós entramos, eu fiz a São Silvestre em 85 e 86 a cronometragem. Porque o que aconteceu? Em 84 eu corri. E aí, nós tínhamos um secretário de esportes, que obviamente também ajudou a pagar a São Silvestre, tá certo? Que ele, na chegada, depois eu vi porque que tinha a fila que estava na chegada da São Silvestre, a prova da São Silvestre era ao contrário, ou seja, ele saía, descia a Brigadeiro e subia a Consolação. Isso. Aí... E às 11 da noite ainda. Às 11 da noite ainda. A grande maioria da... Bom, tudo bem, isso é outra história. Aí, quando eu estava chegando, eu corria bem, tá certo, na época e tal. A fila para a chegada da São Silvestre estava no MASP. A chegada era na Fundação Casper. Aí eu falei, não vou ficar nessa fila, certo? Fui para a pista oposta. Era fila para pegar medalha ali. Não tem medalha. Para cruzar a linha de chegada. Isso, só para cruzar a linha de chegada. Só para cruzar a linha de chegada. Não tinha medalha, não tinha água, não tinha nada depois, nem banheiro. Aí eu falei, e aí chegava do lado da Gazeta, certo? Aí eu fui para a pista passada, que não tinha ninguém, tá certo? Fui andando assim, quando eu cheguei na linha de chegada, estava o secretário, eu não vou falar o nome dele, tá certo? Cumprimentando um por um. Parabéns, parabéns. Secretário de Esportes. De Esportes. Da cidade de São Paulo. Parabéns, parabéns, parabéns. E a fila, lá no MASP. 84 isso. 84. Pesquisa aí no Google aí, que era o secretário de Esportes de São Paulo. Aí, em 85, eu fiz uma proposta para o Júlio. Eu falei, Júlio, aqui, nós temos um Cronomix, um CompuSport, que eu posso fazer a chegada com 8 baias. Isso pela Corpore? Pela Corpore. Com 8 baias. O que você pode fazer? Tá bom, então quanto que custa isso? Eu falei, custa o custo de fazer as baias, né? Porque só tinha uma baia, né? Só de fazer as baias. Inclusive a Gazeta tinha uns suportes, tá certo? Uns pedaços de toucas que se fazia uma baia só para todo mundo chegar. Faço tudo isso, vou fazer com grade, vai custar o aluguel de grade, vai custar isso aqui, tem a parte toda de fiação, porque tudo isso obviamente, mesmo sendo eletrônico, tem a parte física de tudo isso, né? Vai tudo isso aqui, o preço está aqui. Tá. Fechamos em 85, em 85 fizemos a primeira cronometragem, inclusive, você vê que a Aurora Cunha, eu não lembro se era a Aurora Cunha ou se era a Rosa Mota, mas a Aurora Cunha e a Rosa Mota teve como companheira de chegada a Jorilda Sabino. Não sei se talvez, talvez as pessoas se lembrem ou procurem saber, que era uma atleta do juvenil do Mato Grosso, correr descalça. Aí ela foi, pela primeira vez a gente conseguiu fazer a cronometragem, só que a apuração de tudo isso, ou seja, a cronometragem a gente tinha rápido, certo? Acabou de fazer, a listagem estava lá. Inclusive o CompuSport tinha saída direto para computador. Só que para saber quem que era o dono daquele tempo, a gente fechou por volta de 6 horas da manhã. Isso tudo mesmo porque os computadores que a gente tinha eram da CID Informática, fornecidos para ela,
que eram computadores que eram de 4 megas e os disquetes eram desse tamanho. E ele rodava muito lento, tá certo? Não tinha nada com isso. Estou falando... Era pré-história do computador. Exatamente. E isso, aí, 1985. Em 85. Bom, isso foi em 85. Em 86, fizemos a mesma coisa. Em 87, a Fundação Casper Libero não tinha dinheiro para pagar nada. Nem a cronometragem, nem nada. E aí, em 88, janeiro de 88, Jorge da Cunha Lima substituiu o Constantino Cury, que era o presidente da Fundação. Na presença da Fundação. Que se ausentou. O Constantino Cury foi uma figura fantástica, tá certo? Só que também ele não podia fazer nada, porque a Fundação estava sem dinheiro para fazer isso. Ok. Aí, em janeiro de 85, o Jorge da Cunha Lima assumiu a presidência da Fundação Casper Libero, e aí ele era amigo da pessoa com quem eu trabalhava também, que era sócio, que era o Escritório Central de Comunicação e Marketing, que era o Horácio Berlink. Horácio Berlink Neto, que era o dono, ele era o dono e eu era um dos associados desse escritório central. Que era um escritório que juntava esportes, um monte de coisa, certo? Corrida, rodeio, fazia um monte de coisa. Uma agência de eventos. Aí ele procurou Jorge da Cunha Lima. O Jorge da Cunha Lima procurou o Horácio e perguntou: você quer fazer a São Silvestre? O Horácio pegou o telefone: ô Vasco, você quer fazer a São Silvestre? Eu falei: claro, mas só que tem que ser diferente. Tem que ser diferente, porque nós temos um monte de ideias aqui, tem que ser diferente. Aí fomos falar com a Rede Globo, expusemos nossa ideia para a Rede Globo. Os representantes da Rede Globo gostaram da ideia, só que falaram assim: ó, para arrumar todo esse dinheiro que você precisa, eu preciso começar a fazer a São Silvestre, a vinculação da São Silvestre em outubro. Agora a gente está fazendo a vinculação da São Silvestre, se tivesse passada, a gente começou depois do show do Roberto Carlos, né? Que era no Natal, ou seja, uma semana de veiculação. Precisam fazer em outubro. Por que você quer? O que a gente queria fazer? A gente queria fazer, primeiro inverter o percurso, tá certo? Porque a gente saía da Fundação Casper Libero, andava 200, 300 metros e entrava à esquerda numa curva de 110 graus. Não tinha dispersão. Não tem nada, zero. Acidentes graves do acidente acontecendo. Então, a primeira coisa é inverter o circuito. Segundo, fazer com que uma prova massiva e com todo mundo ganhe, tendo água, camiseta, tendo inscrição antes, tendo a parte médica, assessoria médica, tudo isso. Obviamente, tudo isso custa dinheiro. E o mais importante de tudo isso, fazer de tal forma que depois da São Silvestre a gente fizesse um show de Réveillon. E fizemos. A Fundação aceitou a nossa proposta, a Globo aceitou a nossa proposta, teve patrocinadores para isso, tá certo? Que também aceitaram a proposta, e a gente fizemos a São Silvestre de 88, que foi a última, inclusive, à noite, e também um show de Réveillon.